1 Crônicas, capítulo 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Bat-sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Amon. Os filhos de Zera: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi: Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan: Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram: Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta: Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aias. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail. Ele deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize, o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas.
e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sesã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazes. E Arã gerou a Gazes. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Calebe a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saafe, pai de Madimana, e a Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Axa foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e Azi-Amenote. As famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas, Atrote Bet-Joabe, Ease, Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Primeiro Crônicas, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada
e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Provérbios, capítulo 25. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus é a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ouvires. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois, ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue a tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem
e se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e, no trono, alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, à esmeralda. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos
prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo 5. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.